Bem, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o conceito de trabalho, o trabalho de uma força. Dentro de física, a palavra trabalho tem um significado bastante específico. Não é a palavra que tem o mesmo nome da palavra que a gente utiliza normalmente na nossa vida diária, trabalho, mas não tem o mesmo significado. Apesar das duas coisas serem de um certo modo relacionadas, trabalho é uma coisa diferente. O trabalho na nossa vida diária é uma atividade, alguma coisa que a gente faça que a gente é recompensado por isso, né? Mas a gente é recompensado exatamente porque tem um gasto, ele envolve um certo desgaste. O trabalho na física já é alguma coisa diferente. Na física ele está muito relacionado com a energia, com transformações de energia. O que nos remete também ao trabalho no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente fala que a pessoa está exausta depois do trabalho porque houve um certo gasto de energia. Não é a mesma coisa, mas a origem da palavra tem uma certa relação, sim. Tá, mas então vamos lá. Dentro de física, o trabalho de uma força, ele vai sempre existir quando vou sempre poder calcular essa quantidade, eu estou aqui só definindo ela, quando tiver uma força e tiver um deslocamento. Então, na verdade, eu vou calcular o trabalho da força durante o deslocamento. Então, vamos imaginar essa situação aqui. Ó. Você tem um corpo qualquer que tem uma determinada massa. Esse corpo está atuando sobre ele uma força F, que é esse vetor aqui, e ele descreveu esse deslocamento aqui. Então, ele saiu dessa posição inicial e foi até essa posição final de cá. O trabalho dessa força daqui durante esse deslocamento é definido pelo produto dessas duas grandezas. Então, vai ser a força multiplicado pelo deslocamento. O trabalho é esse tal aqui, é uma letra grega tal. A gente apresenta tal de F, que significa o trabalho de F. Uma outra letra também, que é bastante comum, a gente vê é a letra W, que vem do inglês work, que também significa trabalho em inglês, né? Mas então, o trabalho é simplesmente o produto da força pelo deslocamento. Tá? Vamos dar uma olhada mais de perto. Isso aqui é uma grandeza física, e como toda grandeza física, ela tem uma determinada unidade de medida, certo? Então, a unidade do trabalho, para essa equação ser consistente, a unidade que eu tenho do lado esquerdo tem que ser a mesma unidade que eu tenho do lado direito. Então, a unidade de trabalho tem que ser igual a uma unidade de força multiplicado por uma unidade de deslocamento ou unidade de comprimento. Então, a unidade de trabalho que a gente vai usar, ela vai ser dada no sistema internacional, a unidade de força é o Newton, né? É o Newton. E a unidade de comprimento ou deslocamento é metro. Então, a unidade de trabalho que a gente vai utilizar é o Newton multiplicado pelo metro. Newton vezes metro. Se a gente for tentar escrever essa unidade aqui em termos das unidades base que a gente tem, quais são as unidades básicas que a gente tem? A gente tem a unidade de tempo, que é o segundo, né, no sistema internacional. Tem a unidade de comprimento, que é o metro, e tem a unidade de massa, que é o quilograma. Tá, para a gente escrever em termos dessas unidades, o que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar como é que escreve o Newton em termos dessas unidades, né? O Newton, se vocês se lembram bem, ele é dado por quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Tudo isso aqui é o Newton. Então, tudo isso aqui está multiplicado por metro. Ou seja, a unidade de trabalho também é escrita como quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Acontece que... Opa, esse aqui não é só K, não, é kg, né? Quilograma. Deixa eu só corrigir aqui. Quilograma. E aqui, quilograma também. Acontece que a gente viu anteriormente que quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado é o que a gente chama também de joule, que é a unidade de energia. Ou seja, a unidade de trabalho também é o joule. Você pode escrever o trabalho, então, como Newton vezes metro ou joule. Essas duas unidades são equivalentes. Tá certo? Então, unidade de trabalho, a gente tem Newton vezes metro ou joule.
Tá, então até agora a gente sabe que o trabalho depende da força e depende do deslocamento. Mais precisamente, eu disse que o trabalho depende do módulo da força, ou seja, da intensidade dela, e depende do módulo do deslocamento, da intensidade do deslocamento, quantos metros tem. Mas uma coisa que eu não mencionei anteriormente, para tornar que também o trabalho depende também da orientação entre a força, a orientação relativa da força e o deslocamento. Se os dois estão na mesma direção, estão em direções opostas, têm sentidos opostos, se eles são perpendiculares um ao outro, então a gente vai ter que considerar cada um dos casos, então, em que eu tenho orientações diferentes entre a força e o deslocamento. O primeiro caso é aquele que eu já mencionei no slide anterior. Olha, o primeiro caso em que a força e o deslocamento são paralelos. Então, é exatamente aquilo que a gente tinha visto antes. Olha, o deslocamento está aqui, por exemplo, para a direita, a força também está para a direita, os dois vetores são paralelos, né? Se eu tenho a força e o deslocamento paralelos, o trabalho é definido como o produto do módulo da força pelo módulo do deslocamento. É F vezes D. Nesse caso, como as duas grandezas, módulo sempre é positivo, né? O módulo de um vetor sempre é positivo. Como as duas grandezas são positivas, o resultado do produto delas também vai ser positivo, ou seja, o trabalho da força F também vai ser positivo, vai ser maior do que zero. Nesse caso, a gente diz que já que a força está no mesmo sentido do deslocamento, a tendência é que essa força ela queira acelerar o movimento, né? Ela queira acelerar, aumentar a velocidade que o corpo descreve esse movimento. Ou seja, ela favorece o movimento. Então, a gente tem um trabalho que favorece o movimento que está sendo descrito. Um segundo caso é aquele em que a força e o deslocamento são antiparalelos. Então, nesse caso aqui, o deslocamento está para a direita e a força está para a esquerda. Por exemplo, o caso em que você tem a força de atrito. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Então, se ele está deslocando para a direita, a força de atrito vai ser contrária, vai estar para a esquerda. Então, ele vai estar freando o movimento. Nesse caso, o trabalho ele vai ser definido agora com um sinal negativo. Vai ser um trabalho negativo. Então, vai ser a mesma coisa. O módulo da força vezes o módulo do deslocamento, só que para indicar que os dois têm sentidos opostos, ou então que eles têm que existe um ângulo de 180 graus entre eles, né? Que é isso daqui, um ângulo de 180 graus. Então eu tenho que dizer que eu ponho esse sinal negativo. Nesse caso, então o trabalho vai ser menor do que zero, vai ser um valor negativo. O trabalho negativo, o que ele indica para mim? Ele indica que aquela força está se contrapondo ao movimento. Se ele está se movimentando para a direita, a força está para a esquerda, então ela está querendo desacelerar aquele movimento. Ela está querendo fazer com que, aliás, a aceleração que ela promove é tal que a velocidade vai diminuir o seu módulo, a velocidade vai se tornando cada vez menor. Então, esses são os dois primeiros casos. Um terceiro caso é aquele em que a força e o deslocamento são perpendiculares. O que significa ser perpendicular? Perpendicular é que existe um ângulo de 90 graus entre eles. Então, agora o deslocamento está para a direita e a força está aqui para baixo, certo? Não tem nenhum problema, eu estou considerando uma força só aqui. Poderia ter mais força. Você pode estar se perguntando, mas espera aí, a força não vai deslocar, não vai acelerar o corpo aqui para baixo, ele vai mudar a direção? Pode ser, mas pode existir outras forças, que pode ter uma força para cima, que esteja equilibrando essa aqui para baixo, e assim por diante. Mas eu estou considerando força a força, porque lembra, o trabalho ele é definido para cada força. Se eu tenho 2, 3, 4 forças atuando sobre um corpo, eu posso calcular o trabalho para cada uma delas. Nesse caso, eu estou calculando só da força F. Quando o ângulo é de 90 graus, quando eles são perpendiculares, o trabalho é igual a zero. O trabalho é igual a zero, ou seja, essa força daqui não está nem favorecendo o movimento e nem prejudicando o movimento. Não está nem aumentando o módulo da velocidade, nem diminuindo. Na verdade, o que essa força aqui tenta fazer é mudar a direção do movimento. Então, a gente vê esses três casos. Está no mesmo sentido, está sentido oposto ou é perpendicular. E tem um último caso, que na verdade não é um caso, que é o caso geral, que é aquele em que eu tenho um deslocamento numa determinada direção e a força está numa outra direção qualquer. Ou seja, existe um ângulo entre esses dois vetores, pode ser qualquer ângulo, de 0 até 360, tá certo? Então, nesse caso daqui, o que a gente tem que considerar? A gente tem que lembrar que a gente pode decompor um vetor em dois vetores perpendiculares. Qualquer vetor a gente pode decompô-lo. Então, eu posso pegar esse vetor F aqui, o vetor da força,
que é esse vetor verde, eu posso decompor ele em uma componente que está na mesma direção do deslocamento e uma componente que é perpendicular ao deslocamento. E se a gente, então agora a gente tem dois vetores, tá vendo? Duas forças. Porque eu pego essa força verde e decomponho nessas duas. Para decompor, eu só tenho que pegar a ponta da força que eu estou considerando e traçar até o eixo do vetor que eu estou considerando, até o eixo da direção que eu estou considerando. Então, olha aqui. Aqui eu fiz um tracejado, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá bom? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, é como se fosse uma sombra desse vetor sobre esse eixo. E aqui no eixo vertical eu fiz a mesma coisa. Eu passei um tracejado da ponta do vetor F, agora na direção horizontal, até chegar no eixo em que eu quero fazer a minha projeção. Então eu tenho a componente vertical e a componente horizontal. Do que a gente já sabe dos outros três casos, a gente sabe que uma força que é perpendicular não contribui. Então o trabalho dessa parte aqui da força, dessa parte perpendicular, vai ser igual a zero. Então a única parte que vai contribuir é a componente da força que é paralela ao movimento. Então, de um certo modo, eu posso escrever para qualquer força que o trabalho dela é igual à componente paralela dessa força multiplicada pelo deslocamento. A componente na mesma direção multiplicada pelo deslocamento. Essa componente daqui, esse F com essas duas barrinhas, isso daqui indica que é a componente de F que é paralela ao deslocamento, tá bom? Que é paralela ao deslocamento. Ela pode estar no mesmo sentido ou pode estar no sentido contrário. Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha aqui, ó. A gente tem esse caso aqui de cima em que a gente fez a projeção e a componente paralela, a componente da mesma direção, está no mesmo sentido do deslocamento. Então, aquilo que a gente tinha visto anteriormente, né? Quando os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, então eu posso considerar esse F barra como um valor positivo, e então eu tenho que o trabalho da força é F, é a componente F barra vezes o deslocamento, ou seja, é um valor positivo. Agora, considerando que quando eu faço a projeção da força F e vai dar no sentido oposto, isso poderia acontecer, por exemplo, para um vetor que tivesse assim, ó. Imagina esse vetor aqui. A projeção desse vetor está aqui, ó. Então, eu poderia ter uma projeção que está na mesma direção, né? Está na mesma reta, mas só que está no sentido oposto. Ela aponta no sentido contrário. Então, nesse caso, tem que considerar ele como se fosse negativo, certo? Então, o trabalho dessa força vai ser F barra vezes o deslocamento. Só que agora, como esse F aqui é negativo, então esse trabalho vai dar negativo, vai dar menor do que zero. No caso anterior, o trabalho seria maior do que zero. Então, o que importa? Quando eu tenho uma força e um deslocamento qualquer, se a projeção da minha força está na mesma direção do deslocamento, então eu vou ter na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou ter um trabalho que é positivo, que favorece o deslocamento. Se a projeção já dá no sentido oposto, aí então eu tenho um trabalho que é negativo. Tá? E a fórmula sempre é força vezes o deslocamento. Vamos considerar um exemplo aqui. Aqui ele está considerando um corpo que fez esse deslocamento aqui, deslocamento D em azul claro, e tem essas três forças atuando sobre ele. Ele quer saber qual é o trabalho realizado por cada uma das três forças. Cada uma das três forças. Então, a gente tem três cálculos para fazer. Ele, para a gente obter os valores, os módulos, ele falou que é o seguinte, olha, que para cada quadradinho daqui, a aresta de um quadrado corresponde a uma unidade de Newton. Então, esse vetor aqui, por exemplo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, ele tem 6 newtons. Tá? E para o deslocamento, ele me falou também que cada aresta do quadrado corresponde a 0,4 metros, certo? Então, eu consigo calcular o módulo do deslocamento também. Então, vamos calcular esses módulos desses deslocamentos. Só para a gente começar. O deslocamento, então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 quadrados, né?
Cada comprimento daquele corresponde a 0,4, então eu tenho 14 vezes 0,4. Isso aqui vai dar quanto? 14 vezes 4, vamos multiplicar e depois andar com a vírgula. 4 vezes 4 vai dar 16. Subiu 1, 4 vezes 1 é 4, mais 1 que subiu, 56. Como ele tinha dado uma casa com a vírgula, deu 5,6. Então, o deslocamento é 5,6 metros. Agora vamos para a força F1. A força F1 tem um comprimento, já calculei isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então é 6. Cada quadradinho corresponde a 1 newton, então vai ser de 6 newtons. Beleza. Então a gente já consegue calcular o trabalho da força 1, né? O trabalho da força 1, vai ser, como a força e o deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido, vai ser só o produto, né? Os dois são positivos, tanto a força quanto o deslocamento vão ser positivos. Então vai ser força vezes o deslocamento. Então o trabalho da força 1 vai dar, a força 1 é 6, o deslocamento é 5,6. Vai dar 6 vezes 5,6. Fazendo essa multiplicação, vamos lá. 6 vezes 6 é 36, subiu 3. 6 vezes 5 é 30, mais 3, 33. Andei uma casa com a vírgula, deu 33,6. A resposta, então, é que o trabalho da força 1 é 33,6. Unidade de trabalho pode ser newton vezes metro ou joule. Então, deu 33,6 joules. Calculei o trabalho da primeira força. A gente vai fazer a mesma coisa para a força F2. Olha só. A força F2, ela é perpendicular ao deslocamento, né? Ela faz um ângulo de 90 graus. Ela está aqui na vertical e o deslocamento está na horizontal. Já que a força F2 ela é perpendicular ao deslocamento, ela nem favorece nem desfavorece o deslocamento, ou seja, o trabalho da força F2 é igual a zero. O trabalho da força F2 é igual a zero. Ótimo. Agora a gente já pode partir para considerar a força F3. F3, ela não está nem na mesma direção do deslocamento e não está não é perpendicular ao deslocamento. Ou seja, então a gente vai ter que considerar as componentes da força F3, né? Que ela faz um ângulo diferente aqui. Então, olha só, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obter as componentes da força F3. Deixa eu só copiar esse vetor aqui, que fica mais fácil para a gente fazer essa representação. Vou copiar. Vamos colocar ela aqui. Tá, a força F3 está aqui. É isso. Olha só. Então, eu tenho que projetar ela na vertical e na horizontal. A componente vertical dela vai sair... Deixa eu só considerar aqui, olha só. É só partir do tracejado aqui da ponta na direção horizontal. Então, eu vou ter aqui a minha componente vertical. A minha componente vertical é essa daqui, ó. Sai da origem e vai até o meu pontilhado. Se eu quiser fazer a mesma coisa para a componente horizontal, vou tracejar aqui da mesma forma e vou partir da origem do meu vetor para obter a componente horizontal. Então, a gente tem a componente F3 horizontal, que é a componente que é paralela, e tem a componente que é perpendicular. Como o nosso deslocamento está aqui, ó, está aqui na horizontal, a única força que vai contribuir é essa componente horizontal também. Então, o trabalho da força F3, ele só vai importar essa componente. Então, a gente precisa calcular esse comprimento. A força F3 horizontal, vou representar aqui por barra barra, que é para dizer que está na mesma direção que o deslocamento. O que ela tem esse comprimento? Ela tem 1, 2, 3, 4, ela tem 5 quadrados, né, de comprimento. Como cada quadrado corresponde a 1 newton, então ela tem 5 newtons de comprimento. Então, o trabalho da força F3 como um todo vai ser igual à força F3 paralela multiplicado pelo deslocamento,
multiplicado pelo deslocamento. Como o trabalho vai ser igual... Como essa força está no sentido oposto, então ela vai ter um sinal negativo. Vai ser menos 5. E o deslocamento era de 5,6. Então, vai ser 5 vezes 5,6. Ou seja, o trabalho da força F3 vai ser... o sinal negativo continua. 5 vezes 6 vai dar 30, subiu 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28. Então, vai dar menos 28 unidade que a gente tem para trabalho é joules. Ou seja, o trabalho da força F3 é menos 28 joules. Resumo. Quando o trabalho for positivo, a gente tem um trabalho que favorece o movimento. Você tem uma força que está aumentando a velocidade naquele deslocamento, que está querendo promover aumento da velocidade. Pode ser que tenha alguma outra força que esteja contrapondo, mas essa força ela promove uma aceleração positiva, que é, quando o trabalho é positivo, a gente chama de trabalho motor, que assim como o motor, que põe, por exemplo, um carro em movimento, a gente está querendo promover o movimento. Quando o trabalho é negativo, então a gente tem uma força que desfavorece o movimento. Então, nesse trabalho, é um trabalho que está querendo resistir ao movimento, como, por exemplo, o trabalho da força de atrito. Então, a gente tem um trabalho resistente. E quando o trabalho é igual a zero, a gente tem um trabalho que é nulo. É uma força que não contribui para o movimento e nem atrapalha o movimento, tá bom? Então, é isso. Trabalho, de maneira geral, é a componente na direção do movimento multiplicado pelo... a componente da força na direção do movimento multiplicado pelo deslocamento. A gente vai considerar a força positiva se estiver no mesmo sentido e considerar a força negativa se estiver em sentido oposto.